Colegas, acho por bem a gente começar então. Eu gostaria de agradecer o interesse, a participação, o aceite, né, do convite de todos e todas. A gente está muito feliz com a quantidade de inscrições e com o gabarito das pessoas que estão participando. Esse seminário ele foi organizado no contexto de um projeto de pesquisa, ele é um dos produtos do projeto de pesquisa, né? Faz parte da divulgação científica, e o que a gente vai discutir aqui são os impactos econômicos da geração fotovoltaica distribuída no estado de Minas Gerais. Tudo bem? Vai ser uma apresentação, penso eu, rápida. A gente não tem o objetivo aqui de esgotar todo o tema, mas ao contrário. Esse, na verdade, é o nosso ponto de partida, é o convite para agentes do mercado, associações, poder público, demais pesquisadores, para que todos esses possam se apropriar do que a gente vem desenvolvendo, criticar, mas também que a gente possa avançar, que a gente possa colaborar nessa discussão que é riquíssima para o Brasil, penso eu, todos nós concordamos. Bom, qual que é o nosso... Então, gostaria de dar as boas-vindas a todos, destacando que nós temos... A gente, hoje de manhã, deu uma olhada nas inscrições, então nós observamos participantes de associações, pesquisadores do sul ao norte, representantes de empresas, então a gente está muito contente com os participantes, ok? O nosso objetivo aqui, como eu comentei, vai ser apresentar os resultados do projeto de pesquisa. Basicamente, o nosso projeto de pesquisa é uma aplicação de um modelo de equilíbrio geral computável. Então, a gente vai apresentar aqui alguns dos muitos resultados que a gente obteve ao longo desses 4 anos de pesquisa, tá? Bom, antes da gente iniciar, eu gostaria aqui de ressaltar que nós contamos com presenças ilustres, e eu destaco aqui duas delas. O Rafael Evaristo Rodrigues, que eu vou tomar a liberdade de chamar de professor também. E o Rafael, ele é superintendente de política minerária, energética e logística da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. Eu vou ler brevemente aqui uma mini biografia do Rafael. O Rafael é advogado, professor e gestor público. Como eu disse, ele é superintendente de política minerária, energética e logística da SED, Minas Gerais. E na SED ele atua na formulação e implementação de políticas públicas voltadas aos setores de mineração, energia e logística, contribuindo assim para o desenvolvimento econômico sustentável do Estado. Rafael, eu gostaria de abrir a palavra para você, agradecendo a sua participação, o seu interesse e, né, reforçando que nós estamos lisonjeados com a sua participação. Professor Vitor, boa tarde. Estão me ouvindo bem aí? Ouço bem, sim. Bacana. Tive um probleminha aqui. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação representar a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais neste seminário. Quero cumprimentar especialmente o senhor professor Vitor Valério. Muito obrigado, tá, Vitor? E aqui em especial também as pesquisadoras Rayana Vasconcelos, Andresa Hugo, o pesquisador André Medeiros e a pesquisadora Zilda Costa, bem como cumprimento toda a equipe acadêmica envolvida neste excelente trabalho. Muito obrigado mesmo pelo convite. O Estado de Minas Gerais, o governo do Estado, se sente lisonjeado por fazer parte aqui desse momento com vocês. Quero saudar também os meus colegas da SED, que me acompanham hoje aqui nessa tarde, em especial a nossa diretoria de energia. Vou cumprimentar todos na pessoa do nosso diretor Gustavo Caetano, muito obrigado. Quero cumprimentar também as instituições de ensino e pesquisa parceiras que nos acompanham aqui hoje, nos assistem, os profissionais do setor elétrico,
os meus colegas gestores públicos, os representantes do setor produtivo e todos que nos acompanham presencialmente, ou melhor, né, pelos canais aí de transmissão aqui via Zoom. Bom, pessoal, a realização desse encontro para nós é de uma importância gigantesca. Nós temos com a Unifei um ACT, onde nós nos cooperamos em relação à elaboração de políticas públicas, e aqui na nossa superintendência, aqui na nossa subsecretaria de atração de investimentos e cadeias produtivas, nós temos trabalhado para que a gente possa cada vez mais melhorar a nossa geração distribuída, especialmente a geração solar fotovoltaica. Nós temos um programa aqui do governo que, ao longo dos anos, fez com que Minas assumisse um papel relevante na matriz energética e na economia nacional. Então, o nosso estado possui hoje, atualmente, cerca de 6 gigawatts de capacidade instalada de geração distribuída, integralmente provenientes de fontes renováveis. E para a gente, isso é um orgulho muito grande. Esse crescimento, meus amigos, amplia a oportunidade de investimentos, estimula cadeias produtivas, promove inovação, tecnologia e também contribui para a diversificação da nossa matriz energética. Ao mesmo tempo que exige da nossa parte enquanto governo muito planejamento, muita análise técnica dos nossos técnicos aqui da Diretoria de Energia, também da nossa concessionária, a CEMIG, todos envolvidos nessa cadeia. Também requer a compreensão dos efeitos econômicos e também dos efeitos regionais associados à expansão dessa atividade. E com isso, nesse contexto, meus amigos, é que se insere a pesquisa que será apresentada nesse seminário, nós acreditamos. Entendemos que esse estudo aí envolve uma modelagem interregional de equilíbrio geral computável para avaliar os impactos da geração solar fotovoltaica distribuída aqui no nosso estado, considerando os investimentos já realizados sobre diferentes setores da nossa economia. Então, quero dizer mais uma vez aqui da importância do seminário e agradecer por ter nos convidado. Tenho certeza que vamos aprender muito, tá, professor Vitor? E para nós é uma grande honra, e quero colocar a sede, a nossa superintendência, a nossa subsecretaria à disposição de todos, tá? Estamos aqui na cidade administrativa, prontos para recebê-los e para também ter a honra de tomar um cafezinho com todos vocês, tá? Então, contem com a gente, estamos à disposição para o que precisarem, tá? Um ótimo seminário a todos, muito obrigado. Obrigado, Rafael, pelas palavras. Mais uma vez, muito obrigado pelas palavras, pela presença. E, na sequência, eu gostaria de contar também com a fala da Zilda Costa. Zilda é vice-presidente da Associação Brasileira de Geração Distribuída. A gente vai observar, ao longo da apresentação, que a geração distribuída no Brasil, né, desde 2012, ao longo de toda a sua história, enfrentou uma série de desafios. E em todos esses desafios, a Associação Brasileira de Geração Distribuída esteve presente, né, lutando pelos interesses do setor. Em associação, a Zilda também é presidente da Associação Brasileira de Mulheres da Energia. Eu vou ler brevemente aqui a biografia. Zilda Costa tem 30 anos de experiência em implantação de projetos de infraestrutura que viabilizaram a eficiência operacional através da sustentabilidade e visão de futuro do negócio. Em dezembro de 2024, recebeu o prêmio de uma das 100 pessoas mais influentes do setor energético brasileiro. Zilda é vice-presidente da Associação Brasileira de Geração Distribuída e referência em energia renovável e sustentabilidade desde 2015. Em 2026, também assumiu a presidência da Associação Brasileira Mulheres da Energia e trabalha pela inclusão e permanência de mulheres no setor elétrico brasileiro. Na Associação Brasileira de Geração Distribuída, ela coordena o programa Interligadas, que promove mentoria com mulheres do setor e meninas de institutos federais e Senai, um programa que auxilia a modernização do setor elétrico brasileiro. Zilda, muito obrigado pela sua participação e eu passo a palavra, então, a gente gostaria estamos honrados aqui em te escutar. Muito obrigada, agradeço, Vitor, o convite, uma honra
estar aqui com vocês. Cumprimento todo mundo da UFLA, da Universidade de Fora, da Universidade de Minas Gerais, da Unifei. Cumprimento especialmente aqui tem muita gente já no nosso webinar, aqui no nosso seminário da EPE. Cumprimento a empresa de pesquisas energéticas e faço menção ao meu colega aqui de associação, professor Marangon, que está com a gente há muitos anos, é referência no mercado, é nossa cabeça técnica da associação, e cumprimentar o superintendente Rafael Evaristo também. É importante a gente falar de geração distribuída e muito importante o trabalho que vocês estão fazendo sobre estudos econômicos. Há muitos anos a gente tem a pendência de que seja feito valoração dos benefícios da geração distribuída. Então, eu acho que esse trabalho ele colabora não só com os custos, mas também com a levar benefícios à notoriedade que tem que ser feito, né? A BGD ela iniciou há 2 anos atrás, capitaneado pelo professor Marangon, um estudo com o professor Dorel da USP, patrocinado pela BGD, para fazer esse levantamento técnico robusto dos benefícios da geração distribuída. Mas eu queria, e a gente já apresentou esse trabalho para o ONS, e não vai, e para a EPE, e para o Ministério de Minas e Energia, e para outros órgãos, e não vai faltar oportunidade da gente também apresentar para vocês detalhadamente, já que é um trabalho técnico de importância aqui para a cadeira curricular de cada um de nós aqui nesse seminário. Mas eu queria fazer um breve preâmbulo aqui, falando que de Brasil, fazendo um recorte por Minas Gerais, mas falando de Brasil, para que um país seja considerado uma potência energética mundial, ele tem que ter pelo menos 4 fatores reconhecidos internacionalmente, e o Brasil precisa trabalhar nesses fatores para ser reconhecido em potência de renováveis, uma potência energética com foco em energias renováveis. O primeiro ponto dele, e que eu vou falar mais enfaticamente, né, que é aumentar massivamente a capacidade instalada de renováveis, e um estudo internacional diz que tem que ser de 10 a 15 gigawatt por ano, continuamente. E por que que eu trouxe esse recorte aqui? Porque o que tem crescido no nosso país de energias renováveis continuamente, ano a ano, de 10 gigawatt por ano, é a geração distribuída. Então, a colaboração que a geração distribuída está fazendo para o país é atingir um dos temas onde o mundo acredita que é considerado como meta para ser considerado uma potência em energias renováveis. Através da geração distribuída, nós temos crescido 10 gigawatt ano, e estamos hoje com quase 51 gigawatt de geração distribuída no país, 90 e poucos por cento, acho que 97% da energia solar como fonte. O segundo ponto é construir flexibilidade, reconhecida internacionalmente como ponto para se tornar uma potência energética mundial. Construir flexibilidade, principalmente armazenamento, integrando as fontes renováveis. E o Brasil está com a missão de implementar o uso massivo de armazenamento por baterias, e é uma missão que a GD vai começar a construir, eu acho que pioneiramente, em detrimento das outras modalidades. O terceiro ponto é transformar a energia abundante em vantagem industrial. Esse ponto a gente pode fazer evitando curtailment, por exemplo, no Nordeste, levando grandes indústrias e grandes data centers para utilizar as energias centralizadas no país. E o quarto ponto é exportar energia física ou virtualmente, e a gente depois pode, em um outro momento, expandir o conhecimento de cada um desses 4 pontos. Mas eu queria focar em como Minas Gerais está à frente
quando a gente se relaciona ao assunto país. Quando a gente fala da geração distribuída crescendo em Minas Gerais e da geração de renováveis crescendo em Minas Gerais, hoje Minas Gerais tem 14 gigawatts de potência instalada de renováveis, reconhecido números do Ministério. E eu queria fechar aqui a minha fala falando dessa proporcionalidade de energias renováveis, principalmente GD, que é instalação e capacidade local. A geração distribuída agora, ela precisa focar em recursos energéticos distribuídos, associar à geração outros recursos energéticos que a gente tem a missão de evoluir nessa pauta e provavelmente esse estudo feito por esse grupo vai tocar nesse assunto. Contratação de flexibilidade através de baterias, resposta à demanda, o crescimento da micro e mini geração distribuída com armazenamento, e tudo isso é a criação de um mercado de rede ativa que está por vir, e a geração distribuída é um ponto principal desse criação desse mercado. Então, muito obrigada, e eu estou aqui hoje como ouvinte, e foi uma honra fazer parte dessa abertura. Obrigada, Vitor. Muito obrigado, Gilda. Já recebemos aqui uma aula, foi muito bacana, muito legal mesmo. Muito obrigado. Bom, colegas, na sequência, então, nós vamos começar aqui a discutir os tópicos do nosso seminário de hoje. Eu gostaria só de fazer menção, né, voltando aqui nas homenagens, eu gostaria de fazer menção aos professores da Unifei que estão aqui nos escutando, professor Afonso, professor Marangon, a quem eu agradeço, né, a presença. É, Bom, prosseguindo aqui, hoje a gente vai, nesse seminário, discutir esses 5 tópicos bem rapidamente. Mais uma vez, a nossa expectativa não é esgotar o tema, mas na verdade, realizar um convite a todos vocês às discussões que a gente vem desenvolvendo no âmbito da nossa rede. Então, em primeiro lugar, eu vou explicar como que essa rede de pesquisa ela foi criada e como ela é organizada. Depois eu vou fazer uma breve introdução sobre o tema, bem breve mesmo. Como o nosso tema é interdisciplinar, né? O nosso público também é. Então, nós temos engenheiros, economistas. Então, aqui a gente vai cometer algumas imprecisões, mas para aproximar economistas do tema energia e aproximar engenheiros do tema economia, né? Então, a gente vai simplesmente dar uma visão geral aqui que norteou as nossas questões de pesquisa. Depois, a gente vai discutir como que a gente pensou, organizou o nosso método de pesquisa, vai apresentar brevemente os principais resultados e, na sequência, a gente vai apresentar um produto técnico e tecnológico que foi desenvolvido no contexto do nosso projeto de pesquisa, que é uma aplicação web, a gente vem chamando de GD Impact MG, e ali, na verdade, nós disponibilizamos um dashboard para que as pessoas possam aprofundar nos resultados da pesquisa, tá bom? Então, começando já o tópico, discutindo aqui sobre como a rede foi criada. Então, essa rede, ela foi organizada a partir de um projeto de pesquisa que foi aprovado no edital da FAPEMIG em 2021, o edital de 2021, né? A aprovação final chegou em 2022, cujo título do projeto é Impactos Econômicos da Geração Solar Fotovoltaica Distribuída no Estado de Minas Gerais. Bom, essa rede de pesquisa, ela foi composta por 4 universidades mineiras, a Unifei, a proponente, a Universidade Federal de Lavras, a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Federal de Juiz de Fora. Hoje nós contamos também com a ilustre presença de docentes de todas essas universidades. Aqui um reforço o agradecimento. Ao longo desses 4 anos de pesquisa, a gente vem discutindo com empresas do setor, e a gente também teve a oportunidade de apresentar o estudo, de buscar o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais,
como o Rafael Rodrigues comentou, nós temos um acordo de cooperação técnica assinado. Então, essa rede foi fortalecida por meio desse acordo de cooperação técnica e a gestão financeira do projeto foi realizada pela fundação aqui em Itajubá, a FAPEP, né? Bom, como que a rede, qual que é a estrutura organizacional da rede, como que ela foi organizada? Isso vai ser relevante porque isso vai desembocar lá na frente no método de pesquisa, né? Na sequência de passos que a gente adotou para chegar aos resultados que a gente vai apresentar aqui. Então, basicamente, são 4 universidades e nós temos 2 núcleos trabalhando simultaneamente, né, colaborativamente. Um composto por pesquisadores da Unifei e da UFLA, e o nosso objetivo aqui é realizar análise financeira, organizar a modelagem financeira dos sistemas fotovoltaicos instalados em Minas Gerais, né? Essa modelagem financeira, ela vai ser a base, né? Ela vai ser o caminho para a gente chegar na modelagem econômica por meio, né, dos modelos de equilíbrio geral computável. E esse desenvolvimento foi realizado em parceria com 2 universidades, né, que compõem um outro núcleo, que é o núcleo de modelagem econômica, basicamente a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Federal de Juiz de Fora. Bom, passando brevemente aqui para a introdução, mais na ideia da gente tentar explicar como que a gente chegou nas nossas questões de pesquisa, né? A gente sabe que a geração distribuída no Brasil, ela recebe uma delimitação própria relacionada à nossa regulação, né? Então, a gente vai ter uma limitação no Brasil relacionada a fontes renováveis ou a cogeração qualificada, e a fotovoltaica está nesse contexto, né? E a gente também vai ter uma limitação de potência instalada. Então, ao longo da história, na Resolução Normativa 482 da ANEEL, na Resolução Normativa 687 da ANEEL e a partir da Lei 14.300, a gente teve diferentes classificações de microgeração e mini geração, em todos os casos relacionada à potência instalada, né? Então, aqui, a gente está falando de micro-usinas e mini-usinas conectadas à rede de distribuição, ou seja, é geração próxima à carga, né? Bom, a fotovoltaica, a energia solar fotovoltaica, ela ganha expressão nesse contexto porque ela, no Brasil, é uma fonte altamente descentralizada, né? Então, eu sempre gosto de usar esse exemplo. Se a gente buscar os locais no Brasil de menor disponibilidade de recurso solar, né, esses locais apresentam uma irradiação, um recurso solar maior do que a maior irradiação que a gente vai encontrar na Alemanha, adotando a Alemanha aqui como uma referência para a implementação, né, da fonte fotovoltaica. Então, existe uma série de benefícios relacionados ao uso da fonte fotovoltaica, uma fonte renovável, abundante, frente a outras fontes. Ela tem um reduzido consumo de água, reduzido o uso de área para instalação, mas tem um tópico que ele passava despercebido, pelo menos a gente tinha dificuldade em mensurar, que é por conta de ser descentralizada, por conta dessa geração próxima à carga, ela também tem um impacto num contexto de desenvolvimento regional. E é esse contexto que a gente está buscando, né? É esse ato de discussão que a gente está buscando preencher no nosso projeto de pesquisa. Minas Gerais, ao longo de toda a geração, né, todo esse contexto de geração distribuída, ela sempre foi um dos estados com maior quantidade de instalações, maior potência instalada e maior quantidade de unidades consumidoras atendidas por usinas solares fotovoltaicas no contexto da geração distribuída. Uma primeira explicação também reside na disponibilidade de recurso solar, né? Então, Minas
é um dos estados no Brasil com maior disponibilidade de recurso solar. Mas isso não esgota a explicação sobre, né, o protagonismo mineiro no contexto de geração distribuída. Então, se a gente for tentar construir brevemente aqui uma sequência lógica da geração distribuída no Brasil, eu ressaltei aqui três pontos, né? Primeiro, é a Resolução Normativa 482, que eu estou chamando aqui, sem maior rigor, de abertura regulatória. Então, aqui a gente tem a discussão de regulamentação do acesso, do sistema de compensação, a discussão da validade dos créditos. Então, um impulso inicial para a geração distribuída no Brasil. Na sequência, nós temos a Resolução Normativa 687, da ANEEL, e aqui também, sem maior rigor, eu acho, eu insiro aqui que é um grande impulso, um salto para a quantidade de instalações no Brasil. Então, aqui a gente tem, dentre as principais modificações, né, nós temos a ampliação da possibilidade de usar os créditos, né, ou seja, da energia excedente injetada na rede, e nós temos também a criação de novas modalidades de geração distribuída, né? Autoconsumo remoto, geração compartilhada e empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras. Então, a partir da 687, o mesmo CPF pode, né, unidades consumidoras com o mesmo CPF ou o mesmo CNPJ podem compensar energia, né, a partir de micro-usinas ou mini-usinas, né? Geração compartilhada, nesse contexto, inicialmente por meio de consórcio e cooperativas, a gente consegue também atender diversas unidades consumidoras, né? Empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras abarcava, no contexto, condomínios, o atendimento, né, de diversas unidades consumidoras a partir de condomínios, principalmente. Bom, e por fim, pulando ali muitos processos, a gente tem, em 2022, a promulgação da Lei 14.300, que é o nosso marco legal da micro e mini geração distribuída no Brasil, né? E dentre as principais, né, as principais modificações regulatórias, a gente está destacando aqui, né, que é justamente o marco legal, mas também a discussão de alteração do regime de compensação, né? Então, a partir da Lei 14.300, a gente começa a discutir, não, a partir da 14.300 não, né? Mas com a discussão que fomentou a 14.300, discutiu-se quais componentes tarifários seriam compensados ou não na geração distribuída. Bom, ao longo de todas essas alterações regulatórias, a gente também teve ajustes relacionados à tributação. Inclusive, a gente vai ter mais um ajuste de tributo dada a reforma tributária, né? Isso também vai impactar a viabilidade financeira e, portanto, vai impactar o resultado econômico da geração distribuída, né? Mas aqui nesse contexto, eu estou destacando dois momentos. Um relacionado à Lei 13.169, de 2015, né? Que estabelece a alíquota zero do PIS e do COFINS, e o convênio 16 da CONFAS, também em 2015, relacionado à isenção de ICMS. Nesse contexto, é importante ressaltar o seguinte: o convênio o convênio 16, né, da CONFAS, do ICMS, ele é posterior à resolução normativa 687. E, portanto, ele não abarcava essas novas modalidades, né, de geração distribuída, autoconsumo remoto, geração compartilhada e empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras. Isso trouxe certa insegurança jurídica ou administrativa para os estados, visto que a gente não tinha ali delimitado se essa isenção de ICMS ela também
era relacionada ao autoconsumo remoto, geração compartilhada e empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras. Cumpre ressaltar que Minas Gerais foi um dos primeiros estados que expandiu esse contexto, né, de isenção de ICMS para todas as modalidades, né? Então, aí nós temos mais uma explicação possível para o protagonismo mineiro na geração distribuída, ok? Então, feita essa brevíssima introdução sobre o tema, o que a gente está tentando? Quais são as perguntas aqui que a gente vai tentar responder, né? A primeira delas é: quais são os impactos econômicos regionais da expansão da geração solar fotovoltaica distribuída em Minas Gerais? Então, a gente vai fazer uma avaliação tanto para Minas como estado, mas também para as micro-regiões. Então, essa expressão aí regional a gente agregou por micro-região. E na sequência, a gente vai avaliar em que medida as alterações no marco regulatório, mais especificamente, em que medida a alteração do regime de compensação, né, ou seja, da 14.300 em relação a 687, em que medida isso modificou esses impactos econômicos da geração distribuída em Minas Gerais. Como essa discussão de ICMS ela também foi introduzida aqui, a gente vai também apresentar, buscar demonstrar que essa isenção de ICMS, que viabilizou o aumento da quantidade de micro-usinas e mini-usinas em Minas Gerais, ela vai gerar uma arrecadação de ICMS por conta da realocação dos recursos, né? Mas sem me adiantar aqui, a gente também vai trazer uma discussão de arrecadação no presente trabalho, né? Então, passando aqui para o nosso método, eu vou começar e na sequência eu já passo a palavra para o professor Domingues, a quem eu agradeço a participação. Só para a gente tentar construir um mapa mental aqui do que a gente fez no nosso projeto de pesquisa, como os dois núcleos trabalharam de maneira integrada, eu organizei aqui uma sequência de passos anterior ao modelo de equilíbrio geral computado. Então, basicamente, o que a gente fez? A gente, na modelagem financeira, nós levantamos todas as micro-usinas e mini-usinas entre os anos de 2015 a 2025 em Minas Gerais, né? E como os dados permitem, a gente consegue localizar, georreferenciar cada uma dessas instalações. Então, a gente sabe exatamente a latitude e a longitude dessa instalação. Além de saber as especificidades dessa instalação, potência instalada, quantidade de módulos, enfim. Então, se a gente consegue georreferenciar e a gente tem a potência instalada, a gente consegue também, por meio do levantamento do recurso solar do local, ou seja, da irradiação do local, a gente tem uma boa estimativa de toda a geração em cada instalação no estado, né? Na verdade, a gente tem isso no Brasil, mas aqui a gente está fazendo uma segmentação para o estado de Minas Gerais. Bom, também, por características do instalador, a gente fez um levantamento da tarifa aplicada a essas micro-usinas e mini-usinas, né? Então, a gente consegue, portanto, transitar da geração de energia elétrica para a receita obtida do instalador, ou seja, daquele que instalou a usina solar fotovoltaica. Bom, por meio dos estudos estratégicos da Greener, faço questão de citar, inclusive a gente vai apresentar esses estudos, vai enviar para o Márcio. Então, por meio dos estudos estratégicos da Greener, a gente também conseguiu organizar o nosso fluxo de caixa. Então, a gente tem a receita, mas a gente tem o CAPEX, ou seja, a partir daquela potência naquele ano, qual foi, em média, o investimento que o instalador desembolsou.
e a gente tem os custos de operação e manutenção de cada uma dessas micro-usinas. Então, a partir dessa estruturação do fluxo de caixa, a gente conseguiu calcular o valor presente líquido de cada uma dessas instalações, e esse valor presente líquido, né, ou valor anual uniforme, quando ele é, quando ele é agregado por micro-região, por ano, e também, como a gente sabe que o instalador é ou pessoa física ou pessoa jurídica, né? No economês, ou família ou setor econômico, né? Porque pelo CNPJ a gente foi atrás do KNAI, e pelo KNAI a gente consegue definir qual que é o setor econômico de cada uma dessas micro-usinas e mini-usinas, né? Então, por meio dessas agregações, a gente chegou ao valor do choque. Então, a gente sabe o que a gente está chamando de choque nesse estudo. O primeiro deles é saber exatamente quanto que a soma desses VPLs, ou desses valores anuais uniformes, em cada micro-região, em cada ano, por setor econômico e por família, né? Então, esse vai ser o choque inicial. Então, esses recursos que as famílias e as empresas estão economizando serão realocados, e essa realocação vai ser estruturada por meio do modelo geral, por meio do modelo de equilíbrio geral computável. Antes de passar a palavra para o professor Domingues, eu só ressalto que, além desse choque, a gente pensou mais outros dois, né? Aquele relacionado à diminuição da receita das distribuidoras de energia em Minas Gerais, especialmente a CEMIG, né? E também, então isso é um choque negativo no estado de Minas Gerais, e também tem o fato de quem instalou ter realizado um investimento. Então, parte desse investimento é recurso para o estado de Minas Gerais, né? Então, a gente tem basicamente três choques, né? A economia, o investimento e a diminuição da receita das distribuidoras, em especial da CEMIG. Tudo bem? Dito isso, então, eu gostaria de convidar o professor Edson Domingues, da UFMG, para a conversa. Ele vai apresentar aqui as principais informações em relação ao modelo de equilíbrio geral computável. Então, eu reforço aqui o agradecimento de todos os participantes, de todos os pesquisadores da rede, aqui na pessoa do professor Edson Domingues. Professor, por favor, fique à vontade. Olá, boa tarde a todos. Professor, me perdoe, eu só vou fazer um comentário para a gente não ficar passando o compartilhamento. Pode ir pedindo para mim passar aqui os slides à medida que. Tá bom? Tá, Deixa eu só ok. Pode ir para o próximo. Obrigado, professor. Desculpa te interromper. Não, tranquilo. Obrigado mais uma vez pela participação. Aqui. Obrigado a todos pela atenção de hoje. Agradecer primeiramente ao professor Vitor, que coordenou esse projeto ao longo de 4 ou mais anos, né? Desde o início lá atrás. A coordenação de um projeto desse tamanho, né? Dessa envergadura e recursos demanda muito tempo, né? Do coordenador para várias tarefas administrativas e de pesquisa, né? E o Vitor mostrou aí um grande comprometimento com o trabalho, e daí é o sucesso, eu acho, dos resultados obtidos no projeto. Vitor, agradeço a você, a equipe, pela coordenação do projeto. E para nós, da FMG, especialmente para o meu grupo de pesquisa, um projeto importante, porque proveu bolsas, recursos necessários para desenvolver modelos, licença de software. Então, numa situação de escassez de recursos públicos para pesquisa, né? A FAPEMIG e esse projeto foi muito importante para o nosso trabalho aqui desenvolvido na FMG. Agradeço também a FAPEMIG pelo financiamento do projeto, né? Então, a metodologia econômica que a gente usou no projeto, nessa parte dos impactos econômicos, são os modelos do tipo de equilíbrio geral computável, que a gente trabalha, eu pessoalmente, é o que eu faço na minha carreira como pesquisador desde há muito tempo. No NEMEA, que é o nosso grupo de pesquisa, a gente está acostumado a trabalhar e desenvolver esses modelos específicos para temas, né, e para regionalizações, como a gente fala, específicas. E aqui no projeto a gente desenvolveu um modelo para as micro-regiões de Minas Gerais, focado na questão da energia fotovoltaica distribuída, né?
O que são modelos de equilíbrio geral computável? É um modelo econômico de simulação, tem uma fundamentação teórica bastante sólida em termos das hipóteses, premissas microeconômicas de funcionamento da economia e da utilização de dados reais da economia mineira, no caso, de diversas fontes, dados públicos. Então, é um modelo muito bem consolidado na literatura para essa análise de impactos econômicos, seja de políticas, de eventos, e outras temáticas desse tipo. E o objetivo foi usar, né, esse modelo construído para este projeto para estudar essa mudança específica, né, que altera, né, como o Vitor falou, a geração de energia distribuída, tem impactos para as famílias, para os setores, para a economia como um todo, etc. E um modelo desse tipo consegue capturar isso que a gente chama de transbordamento sistêmico, né? Ou seja, o impacto que vem de um setor e de uma atividade específica acaba alterando, né, ou impactando diversos outros setores da economia, preços, quantidades. Então, você acaba gerando emprego em diversos setores, consumo gera demanda, demanda gera emprego, essa demanda gera arrecadação de tributos. Então, o modelo consegue capturar essa questão, né? Acho que pode passar para o próximo, Vitor, a gente. Isso. Tá? Então, o modelo funciona como esse simulador. Isso, aí, acabou o teórico, isso. Então, esse é um modelo baseado numa literatura bem consistente e antiga, né, por assim dizer. Ele se baseia, ele parte do que a gente chama de tradição australiana de modelagem, e segue várias aplicações desse modelo para o Brasil. Por exemplo, o professor Eduardo Haddad na USP, o professor Fernando Perobelli na Federal de Juiz de Fora, que estava com a gente nesse projeto. Então, é um modelo bastante consolidado. Ele trabalha com todas as micro-regiões de Minas Gerais, foi uma demanda do projeto, né? E essas regiões de Minas Gerais são interligadas por fluxo de comércio, de bens e serviços. A gente mapeia toda a produção, consumo, e fatores produtivos em cada uma das regiões, né? O dado vem de uma série de dados regionais, como matrizes de insumo-produto regionais, dados do IBGE, dados da João Pinheiro, etc. Então, o modelo está bem construído para refletir, né, um ano base da economia, e depois para calcular, né, como é um modelo de simulação, o efeito da política que a gente quis simular, quis estudar, né, nesse projeto, né? Pode passar para o próximo, né? Então, quais são os efeitos que a gente espera, né, dessa cadeia de geração distribuída, né? Primeiro, a produção mais barata, porque os setores vão trocar uma energia por outra energia de geração distribuída. Essa economia gera redução de custos e toda a redução de custos vai bater, como os economistas falam, no preço do produto, diminuindo o seu preço, aumenta a sua competitividade, o que gera mais exportação, mais demanda. Então, esses efeitos produtivos aparecem. As famílias vão economizar os recursos com energia, né, usando a distribuída, e, obviamente, esse recurso que elas poupam, a gente assume que elas vão usar para consumir outros bens e serviços. Então, esse efeito vai aparecer também. E aí, todo esse 1 e 2 vai gerar produção, vai gerar emprego, tanto na região como nas regiões adjacentes né, na economia como um todo, né? Tem o efeito também, como o Vitor falou, do investimento, né, da contratação de serviços de manutenção dessa geração distribuída, e isso também está levado em conta, né? E a vantagem de a gente ter um modelo de simulação é que a gente está estudando apenas e isoladamente o efeito da política, né? A gente não está misturando isso com o efeito de crescimento econômico, não estamos misturando isso com o efeito da pandemia. Nada disso está atrapalhando o nosso resultado. O modelo calcula o efeito exclusivo da política, tá? Então, a grande vantagem desse modelo é calcular apenas e isoladamente, em equilíbrio geral, quando ele fala, a economia como um todo, o efeito da política. Então, ele é muito, muito bom, eu acho que tem essa vantagem, né, de conseguir capturar, né, os efeitos de uma política. Porque se você vai para dados estatísticos, econométricos, etc., você vai ter o dado, como a gente fala, poluído, né, por vários e vários elementos econômicos que aconteceram no período. Já o modelo desse aqui isola especificamente o efeito da política,
e a gente acha que consegue capturar bem também essas inter-relações aí produtivas e econômicas. Pode ir para o próximo? Isso. Então, a gente está, no final, a gente cria um modelo, né? Essa metodologia gera uma série de indicadores de impacto, desde o PIB, né, que é o indicador mais conhecido da economia, uma economia de mercado, né? Como emprego, como salários, como para o estado de Minas Gerais, para cada uma das microrregiões, o efeito setorial também de empregos e de atividade econômica nos setores de atividade, agropecuária, indústria e serviços. Então, o resultado, esse conjunto de efeitos que a gente calcula, que é gerado pela metodologia, é bastante interessante, que dá um mapa, né, bem detalhado de resultados de impacto, e, além disso, ele é totalmente consistente metodologicamente. Então, os resultados de PIB são consistentes com os resultados de emprego, de renda, de salários, né? Que é uma vantagem também dessa metodologia. Pode ir para o próximo? Professor, na sequência aqui, só para facilitar para o senhor, nos próximos slides, então a gente já vai passar para a apresentação de alguns principais resultados, né? Então a gente vai adotar a seguinte estruturação. Primeiro a gente vai pensar alguns resultados para o estado de Minas Gerais como um todo. Então, PIB, consumo das famílias, investimento, volume de importações, exportações, índice de preços, enfim, nós vamos discutir cada um desses projetos no contexto do Estado como um todo, e na sequência a gente vai regionalizar todas essas informações. Então, vai tentar trazer uma discussão bem breve para cada uma dessas micro-regiões. Ok? Então, desculpa, professor, eu te atrapalhei aqui, mas a gente vem fazendo esse bate-bola aqui nesse segundo momento. Então, eu vou passar aqui o slide e já vou passar aqui para os resultados para a economia de Minas Gerais. Professor Domingos, se o senhor quiser comentar, a gente vai fazendo um bate-bola aqui. Tá, obrigado. Então, temos aqui os primeiros resultados. Os slides aparecem nessa denominação cenário real, é a política efetiva, e o hipotético seria manter a política sem aquela última mudança que reduziu os benefícios lá nos anos finais, como o Vitor mostrou, né? Então, como a gente olha para a economia de Minas Gerais, em 10 anos, pega o PIB, tem um crescimento aí de 5%, quer dizer, a contribuição da política para o crescimento econômico do PIB em 10 anos foi de 5%. Esse é o efeito que a gente está colocando, a contribuição da política para o crescimento econômico. Ou seja, se a política não tivesse ocorrido, o PIB de Minas Gerais seria 5% menor do que é em 2025. Também pode ser lido com esse enfoque, né? Aí, obviamente, a gente esperava, né, como aconteceu, um efeito mais pronunciado no consumo das famílias, onde grande parte da geração distribuída afeta, né, a renda e o consumo, também do investimento, que vem, né, das questões da atividade produtiva, da formação bruta de capital fixo, e os ganhos de salário pela elevação da atividade econômica. O índice de preços caindo ali negativo é importante porque é uma política que está contribuindo para reduzir custos, então ela acaba reduzindo também os preços da economia na média. Então é como se tivesse contribuído para a inflação ser menor em 10 anos, em 4% na economia mineira, dado essa geração distribuída e todos os seus impactos. Então, esse quadro, nesse slide, resume, né, para o Estado como um todo, os impactos da política. Logicamente, quando a gente vai olhar para setores específicos, tem um outro resultado consistente com esse, e também para as micro-regiões, um outro resultado também consistente com esse. Pode ir para o próximo? Professor, antes de passar para o próximo, eu só gostaria de ressaltar, como o professor Domingos comentou, nós temos os dois cenários. O hipotético é como se não tivesse tido a Lei 14.300, né? Ou seja, se a gente não tivesse as alterações do regime de compensação. A gente pode observar que, em geral, para todas essas variáveis para o estado de Minas Gerais, a diferença ela não foi tão grande assim. Primeiro que a gente tem pouco período, né, de instalação, 2003 a
2023, perdão, 2025. É verdade que a gente pode julgar que existe uma tendência dessa diferença aumentar ao longo do tempo, à medida que, né, mais instalações no contexto da 14.300. Mesmo assim, a gente não consegue verificar uma grande diferença em relação à modificação do impacto por conta da Lei 14.300, né? Então, desculpa, professor Domingues, eu devolvo a palavra para o senhor, passando aqui para a próxima avaliação, agora comentando para o Estado, mas a partir de uma perspectiva de setores econômicos, professor. Isso. Né? Então, a partir dos próprios dados que a gente usou de insumo para simulações, que vieram da análise financeira do projeto, você tem os impactos nas atividades econômicas, nessa classificação aí de 6 setores. A gente tem bastante, né, como os dados mostraram, essa adoção da geração distribuída no comércio, e então isso aparece nesses gráficos, né, com os resultados maiores. Em outros setores um pouco menos, na extrativa e serviços, e lembrar também que isso aqui é um efeito total, né? Então, quando você faz a geração distribuída das famílias, que aumentam o seu consumo, as famílias também vão demandar mais produtos, né, da indústria, dos serviços, como demanda. Então, esse resultado aqui já está pegando todo o efeito, né, setorial da política, não só o direto, né, do setor ter implementado uma geração distribuída e ter o seu ganho de custo, mas também o efeito indireto, né, sobre a renda e atividade econômica da economia. A gente pode ir para o próximo? Na sequência aqui, professor, da produção setorial, a gente tem a arrecadação de ICMS por setor. Isso. Então, logicamente que uma questão dessa política importante é a renúncia, né, de ICMS que esteve envolvida na adoção da geração distribuída, mas o que é esperado também é como se ativa a atividade econômica, você gera emprego, renda, consumo, atividade econômica, você também vai gerar mais arrecadação de ICMS. Logicamente, ela tende a ser maior nos setores mais afetados e nos setores também que pagam relativamente mais ICMS, por exemplo, a indústria, e menos os setores que pagam um pouco ICMS. Então, o setor extrativo, que é uma indústria de exportação, não paga ICMS na exportação. Então, a geração de ICMS dele é sempre bem baixa, né? Outros setores têm taxas menores, como transporte e agropecuária, a mesma coisa, mas setores mais, né, intensivos em impostos, né, como a gente poderia dizer, em carga tributária, indústria e comércio, né, tem aí uma geração importante de ICMS. Então, se você pensar, você pode contrabalançar nessa geração de ICMS com a hipotética aí, perda de arrecadação com a política, né, com os incentivos da política. Pode ir para o próximo? Aqui, isso. Aí professor, temos aqui no resto do Brasil, perdão, desculpa, te interrompi. tá. Isso, demais estados, isso. Como o nosso modelo é um modelo de economia brasileira, né? A gente falou bastante aqui micro-regiões de Minas, mas tem uma região no modelo que é o restante do Brasil, resto de Minas Gerais. O resto da economia brasileira, né? O resto do Brasil. E aí, como você está colocando a política em Minas Gerais, né, é natural que a economia de Minas ganhe competitividade, né, ou ganhe custos, e aí ela vai tanto exportar mais, como aparece aí, 3%, como vai importar menos, né? Então, os demais estados, né, também vão vender mais para Minas e vão importar menos, porque a economia está crescendo. O PIB real do restante do Brasil também cresce, você tem um efeito de renda, né? E o emprego cai um pouco ali, é muito pequeno, porque você está basicamente o modelo realocando emprego para o restante do Brasil. E uma coisa que é importante mostrar, né, é que parte dos resultados de impacto também extravasam, né? Quando a gente fala vazam para o restante do Brasil, mesmo em relação a custos, né? Como a gente está ali nos índices de preços, salários e PIB. Então, essa é uma vantagem desse modelo, que a gente faz uma análise integrada na economia brasileira e mesmo a restante do Brasil também acaba sendo um pouco beneficiado. Né? Logicamente, o restante do Brasil também deve ter feito alguma política desse tipo, né? Mas aqui a gente não está colocando a política do resto do Brasil, né? De geração distribuída, é só a do Estado de Minas.
Bom, na sequência, a gente vai avaliar bem brevemente essas mesmas variáveis em cada uma das micro-regiões. Então, na verdade, como todas essas variáveis, a gente tem cada uma delas discriminada por cada micro-região, né? PIB, emprego, salário, índice de preços, etc. Portanto, a gente tem um mapa de Minas, né? Um mapa das micro-regiões para cada uma dessas variáveis e para a ICMS. Então, aqui eu vou ressaltar bem brevemente, contando com o apoio do professor Domingues, três dessas no contexto das micro-regiões, basicamente PIB, emprego e índice de preços. Mas na sequência eu já vou aproveitar essa deixa para apresentar o produto técnico que a gente desenvolveu no contexto do nosso trabalho, que consiste numa aplicação web que vai permitir o acesso de pesquisadores, né, formuladores de política, associações, empresas, em todos esses resultados que são muito grandes e a gente, de repente, não consegue fazer uma avaliação mais aprofundada em um único seminário, né? Então, como eu disse, é um convite a vocês a discutir esses resultados a partir da aplicação web e também a partir do relatório técnico que vai ser enviado para todos e todas, né? Mas na sequência aqui, então, eu destaco que a partir da avaliação entre as micro-regiões, a gente pode observar um potencial da geração distribuída de redução de desigualdade no contexto de Minas Gerais, né? Então, o que a gente vai observar? A gente vai observar que alguns dos principais impactos em termos de geração de emprego ou em termos de PIB e renda nas micro-regiões foram observados em micro-regiões do norte de Minas e do Vale de Jequitinhonha e Mucuri, né? Tanto nesses indicadores mais gerais quanto nos indicadores setoriais. Então, essas regiões são regiões mais carentes do estado, né? Então, o que a gente está querendo dizer aqui é que as micro-regiões, de repente, PIB, as micro-regiões mais carentes aqui, sem muito rigor metodológico, são aquelas que tiveram maior impacto por conta da geração distribuída. Então, eu vou ressaltar aqui, professor Domingos, se o senhor quiser me ajudar, por gentileza. Aqui a gente não tem um mapa, o mapa eu deixei para apresentar por meio da aplicação web, mas aqui a gente tem a variação, né, do PIB real por micro-região. Então, a gente consegue observar, por exemplo, que as micro-regiões de maior variação de PIB são Salinas, Bocaiúva, Pirapora, Piuí, Curvelo, Formiga. Então, essas regiões foram as regiões de maior alteração de PIB real. Quando a gente observa num contexto de variação negativa no índice de preço, ou seja, de redução de inflação, a gente pode destacar, por exemplo, Montes Claros, Varginha, Poços de Caldas. Poços de Caldas que é uma discussão específica, porque ela tem não é a CEMIG, né? Uberlândia, Pouso Alegre, Uberaba, Sete Lagoas, enfim. E na sequência, aqui a gente tem um ranking de variação na quantidade de emprego gerado também por micro-região. Podemos destacar, por exemplo, Salinas, com um crescimento de 9% no emprego nos últimos 10 anos, Pirapora, Bocaiúva, Piuí, Curvelo, Formiga, Montes Claros, Paracatu. Então, professor Domingos, perdão, tá? Acabei te interrompendo. Fica à vontade em... Isso, é só colocar um ponto importante. Nota que, às vezes, a gente pensa que é Belo Horizonte, uma grande cidade metropolitana, que vai ter o maior impacto dessa política, por ter mais, né, projetos de geração distribuída, etc. Mas nota que quando você vai para o impacto relativo em relação à economia da região, as regiões de menor atividade, menos PIB ou com menos atividade econômica, tendem a aparecer com maior impacto.
né? Aparece Salinas, Pirapora, Bocaiúva, Belo Horizonte está aqui no meio mais pequenininho, porque em termos relativos, né, o impacto tende a ser mais importante em regiões menores, né? Embora a variação de PIB em termos absolutos seja maior, obviamente, em Belo Horizonte, mas em termos relativos, a contribuição dessa política em regiões menores é mais importante, tá? Então, acho que é um efeito interessante da política, mesmo ela não teve, obviamente, nenhuma diretriz regional, né? Vou colocar mais distribuída na microrregião do Vale do Jequitinhonha, mas como isso apareceu, obviamente, aí o pessoal sabe melhor que eu, dadas as condições muito favoráveis disso lá, né? E essa intensificação, esse resultado aparece aí nitidamente no resultado regional, né? Então, é uma coisa que a gente encontra muito em estudos de impacto regional, né? Que às vezes pequenos investimentos ou investimentos não tão grandes assim, numa região tem muito impacto por causa do tamanho relativo delas, né? Recentemente a gente usou esse tipo de modelo para calcular o impacto dos investimentos e aumento da produção de minerais críticos, né? O lítio, por exemplo, em Minas Gerais, terras raras, né? E isso apareceu claramente, regiões, né, onde essas minerações podem se desenvolver vão ter um impacto bem grande por causa do tamanho relativo dessas economias, né? A gente acabou de soltar um estudo aí sobre o impacto dos minerais críticos para a economia de Minas, por exemplo, e a gente vê isso claramente, né? Então, acho que nessa fase, como só o Vitor se, anunciou no começo, hoje energia é um dos principais ativos de crescimento e desenvolvimento regional, né? A disponibilidade de energia limpa, né, renovável, tende a atrair investimentos e atividade econômica, né? Então, antes a gente às vezes pensava em grandes indústrias se deslocando no território por causa de algum incentivo fiscal, que o Estado já não tem mais, porque a reforma acabou com o ICMS, basicamente. Agora, acho que a competição e a atração de investimentos vai ser por meio dessa questão da disponibilização de energia renovável, limpa, né? Como, por exemplo, aqui na geração distribuída e outros, né? Minerais, terras raras, etc. Tudo isso que envolve esse tipo de cenário que a gente chama de transição energética. Só para dar um escopo um pouco maior aqui da nossa pesquisa. Passo para o Vitor de novo. Professor, muito obrigado. Eu vou tomar a liberdade, então, colegas, de mudar aqui o compartilhamento e passar para a aplicação web. Eu vou pedir o apoio de vocês. Vocês conseguem enxergar aqui a aplicação web? Ela está sendo apresentada para todos ou não? Eu tô Consegue? vendo só você, Vitor. Não Deixa eu sei. parar. Obrigado, André. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Agora sim. Obrigado, Andresa, pelo apoio. Tá, Andresa, aproveitando, tá visível? Tá pequenininho. Pequenininho? Deixa eu tentar. Dá para ler os títulos, contexto, modelagem econômica. Deixa eu tentar. Eu vou voltar aqui. Ó. Eu vou pedir mais uma vez o seu apoio, tá bom? Você modificou aqui ou não? Ou ainda está pequenininho? Ainda continua pequeno. Eu vou melhorar a visualização. Melhorou? Acho que tá um pouco melhor. Joia. Bom, colegas, eu vou apresentar aqui, então, não todos os resultados, mas boa parte dos resultados, eles foram organizados numa aplicação web, que é essa que eu estou apresentando aqui para vocês. Então, eu vou mostrar brevemente como a gente, né, consolidou todos esses resultados e está disponibilizando para todos. E, na sequência, eu gostaria de abrir a palavra para comentários, dúvidas em relação ao projeto, tá bom? E, mais uma vez, agradecendo a participação de todos. Então, basicamente, por hora, né? Nós ainda não acrescentamos um módulo de análise financeira, então, por hora, a aplicação web que nós temos disponibilizado é a aba de impacto econômico, essa que a gente discutiu brevemente, né, aqui. Então, basicamente, no início, nós temos
uma explicação sobre o que é o projeto, uma apresentação breve sobre os pesquisadores que participaram da pesquisa e, na sequência, os termos de licença de uso, né? É uma aplicação de uso livre, mas a gente explica aqui como citar e também o que a gente precisa tomar algum cuidado aqui ao utilizar a aplicação web, tá? Eu ressalto que eu deixo o meu e-mail profissional na aplicação web, então, futuramente, colegas que quiserem conhecer um pouco mais a pesquisa, pensar em oportunidades de pesquisas associadas, propor, fique à vontade em entrar em contato para que a gente possa estabelecer essa comunicação. Mas começando aqui, então, do impacto econômico, aqui o que nós temos? O dashboard para Minas Gerais, né? Esses resultados que foram apresentados com maior profundidade pelo professor Domingues no início da apresentação dos resultados. Então, basicamente, a gente está separando em PIB, consumo das famílias, investimento real, volume de importações e volume de exportações. O cenário hipotético, como disse, né, desconsiderando a alteração relacionada à Lei 14.300, e o cenário real é o cenário real, né? Aqui a gente também tem uma segmentação, né, dos agregados macroeconômicos. Aqui a gente tem emprego, salário e índice de preços, né? Então, o impacto segmentado para o Estado, aqui nos agregados, na demanda agregada e no PIB, emprego, salário e índice de preços. A gente tem a alteração da produção setorial no Estado, também segmentado por cenário, e aqui a arrecadação. Então, todos esses resultados que foram apresentados inicialmente aqui na apresentação do professor Domingues, eles estão discriminados aqui. Todos eles, se o usuário quiser, ele consegue gerar um PNG, adicionar num relatório, enfim. Ele pode manipular cada um desses resultados aqui na aplicação web, né? Além disso, esses resultados gerais eles estão segmentados, mais uma vez, para a economia de Minas Gerais e para os demais estados, né, o impacto para os demais estados, para o resto do Brasil, né? Na sequência, eu acho mais interessante, aqui eu tive que dar um zoom, né, para melhorar a visualização ao compartilhar a tela, mas acredito que no computador ou no tablet de vocês a resolução esteja melhor. Mas o que eu acho mais interessante é que a gente, como nós tínhamos muitos dados, a gente traz aqui uma proposta de avaliação, né? Então, se na nossa apresentação a gente não trouxe os mapas, aqui sim a gente trouxe os mapas e o usuário vai poder interagir na aplicação web para chegar à avaliação que ele quer, né? Então, como que ela foi organizada aqui na aplicação web? Então, inicialmente, nós temos 4 mapas, né? O primeiro mapa é em relação a algum componente da demanda agregada ou PIB, emprego, inflação. Então, o nosso usuário ele pode selecionar aqui o que ele quer avaliar. Eu, por exemplo, vou colocar aqui PIB real. E aí vai ser recalculado o mapa considerando o PIB real. Ele pode selecionar o cenário que ele vai avaliar, né? Lembrando que quando ele alterar o cenário, ele vai alterar de todos os mapas. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, cenário hipotético. Então, o que eu estou avaliando nesse mapa aqui? Eu estou avaliando nesse mapa qual é a alteração do PIB entre 2015 e 2025 para cada uma das micro-regiões. Então, por exemplo, aqui a gente sabe que Juiz de Fora, a alteração do PIB foi de 2,79. A micro-região de Itajubá, 4,07. A micro-região, né, de Belo Horizonte, 4,92. No PIB, que foi a variável que eu selecionei, considerando o cenário hipotético. Todos os 3 gráficos aqui, todos os 3 mapas aqui, bom, e tudo aqui é interativo, então você consegue gerar tanto o PNG disso, mas você consegue saber o valor exato utilizando a interface aqui, né? Bom, todos esses 3 mapas aqui, eles se referem a
análise de um determinado setor econômico. Então, eu, por exemplo, vou avaliar o setor econômico indústria. Então, eu vou colocar indústria aqui. O que eu tenho? Eu tenho a produção, então está recalculando cada um desses três mapas. Então, eu tenho a alteração, né, do nível de produção na indústria para cada uma das micro-regiões, a alteração no nível de investimento relacionado ao setor indústria para cada uma das micro-regiões e a arrecadação de ICMS relacionada ao setor indústria em cada uma das micro-regiões. Então, esse primeiro conjunto de filtros se referem a uma análise dos mapas aqui. Por fim, a gente pode querer avaliar, né, a gente pode nos concentrar em uma microrregião específica e ter, né, aquela análise essa análise que a gente tem para todo o estado, a gente pode ter a mesma análise, ou seja, a mesma forma de avaliação para uma microrregião específica, né? Então, basta eu selecionar a microrregião, vou, por exemplo, selecionar aqui Itajubá, a microrregião aqui de Itajubá, cadê Itajubá aqui? Itajubá, e aí ele vai recalcular cada um desses gráficos. Então, eu sei exatamente o quanto, bom, eu sei o quanto que, qual foi o impacto em termos de PIB, consumo das famílias, mais uma vez, investimento real, volume de importações, exportações, em na microrregião de Minas Gerais. Eu tenho emprego, salário, índice de preços na microrregião de Minas Gerais, tanto no cenário hipotético quanto no cenário real, né? Por conta da geração distribuída, mais uma vez, valores acumulados entre 2015 e 2025. E eu tenho aqui também uma avaliação, né, da variação do nível de produção e do nível de investimento para cada um dos setores, tanto no cenário hipotético quanto no cenário real. Então, essa dificuldade que a gente tinha em apresentar esse volume muito grande de resultados, eles estão, em maior ou menor medida, atenuados por meio da disponibilização da aplicação web. Tudo bem? Eu vou, a todos aqueles inscritos que estão aqui, eu vou enviar a aplicação web para vocês. Fiquem à vontade em me encaminhar e-mail, fazendo críticas, sugestões, elogios também, por que não, quem sabe? Mas fiquem à vontade, quem sabe esse não é um ponto de partida para a gente interagir em possibilidades de avanços em projetos de pesquisa, em possibilidades de melhoria na metodologia, enfim. Nós estamos aqui à disposição de todos e todas para discutir os resultados e discutir a geração distribuída no Brasil. Acho que a fala final, para encerrar e abrir a palavra para os colegas que quiserem participar, eu gostaria de ressaltar a fala do professor Domingues, né? De comentar que energia elétrica e geração distribuída é, quem sabe, uma das principais estratégias para a redução de desigualdade em Minas Gerais. Pelo menos foi o que a gente conseguiu observar por meio do nosso projeto de pesquisa. Tá joia? Colegas, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos e eu estou aqui à disposição, aquele que quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento, eu fico aqui à disposição para responder as perguntas dos colegas. Acho que é só ligar o microfone aí, se eu não me engano, eu deixei aberto para a participação de todos e todas. Bom, Vitor, boa tarde. Oi, Lincoln, boa tarde. Primeiro, parabéns aí pelo estudo, pelos resultados aí apresentados. Eu acho que isso dá clareza para a gente aqui que está na outra ponta, principalmente, né? Então, Ô, Lincoln, desculpa te material interromper, mas como a gente tem muitos participantes, posso pedir um favor para você? Você pode se apresentar para os colegas? claro. Bom, prazer a todos. Talvez alguns já me conheçam. Meu nome é Lincoln. Eu sou engenheiro também formado aqui pela Unifei. Tem algumas empresas, principalmente na área de tecnologia aqui em Itajubá, voltadas para o setor de energia, principalmente na área de GD.
Acho que um dos principais negócios aqui é a Vatio, empresa de software focada em geração distribuída, tá? Principalmente aí nos modelos de energia por assinatura, GD remota, enfim, auditoria de crédito, tá? E, enfim, agradeço aí pelo espaço para se apresentar, Vitor. Acho que assim, minha ponderação aqui é uma pergunta talvez mais na metodologia, tá? Eu entendo que a nível de impacto econômico são dois tipos de impacto que a gente tem. O primeiro no CAPEX a nível do investimento, que ele ocorre justamente na localidade que está acontecendo aquela usina, vamos dizer assim. Então, estou instalando uma usina no meu telhado ou mesmo remota em Itajubá, o impacto do investimento ocorre ali. Mas existe também o impacto da economia gerada que vem ao longo do tempo, né? Minha pergunta vai um pouco mais na metodologia de como foi feito o discernimento de uma usina que é feita na geração da própria carga versus uma usina que é feita com uma conotação em alto consumo remoto ou compartilhada, visto que o efeito econômico posterior daquele investimento, ele é disperso. Então, É, ele vai para vários clientes que não necessariamente estão naquela localidade. O proprietário do ativo, ele vai capturar ali em torno de 50% a 55% daquele benefício econômico. Ele é um investidor, não necessariamente ele está naquela localidade. Tem a empresa que está intermediando, o próprio beneficiário que vai se beneficiar ali em torno de 20% dessa economia, vamos dizer assim, também é disperso essa economia, né? Então, eu queria entender como que vocês trataram, vocês chegaram a tratar essa diferença e como que foi a conclusão disso também, tá? Joel. Obrigado pela pergunta, Lincoln. Muito boa. Na verdade, Lincoln, o alto consumo remoto e a geração compartilhada, a gente tratou de maneira diferente. Como o alto consumo remoto, e essa é uma limitação que a gente não consegue, né, chegar exatamente na resposta, porque as informações que a gente tem da ANEEL, que nós conseguimos, da ANEEL, são informações no sentido da instalação. Então, a gente sabe latitude e longitude da instalação, né? Então, a gente sabe quanto que ela está gerando. Mas a gente não sabe a localidade da unidade consumidora, né? E, portanto, pode haver em uma determinada situação um caso em que eu tenho por exemplo, no caso do alto consumo remoto, eu posso ter um sítio em São Lourenço, que fica aqui pertinho de Itajubá, mas a minha residência ser aqui em Itajubá. Então, eu tenho uma micro usina em uma micro região, mas o benefício financeiro, né? Ou seja, a unidade consumidora está aqui em São Lourenço, né? Acho que é mais ou menos esse o seu questionamento, né? Então, no contexto do alto consumo remoto, a gente adotou por premissa que a micro-região da unidade consumidora é a mesma micro-região da, é, da instalação. Vai haver uma dispersão ali, mas essa dispersão ela é atenuada, por quê? Porque na avaliação financeira a gente fez uma avaliação estocástica. Então a gente tem uma distribuição de probabilidade ali. Então, essa distribuição de probabilidade ela dá uma atenuada no nível de choque. Entende o que eu quero dizer? No nível de choque em cada micro-região. Mas, assim, se eu for te dar uma resposta objetiva e clara, o nosso parâmetro foi a micro-região da unidade consumidora é a micro-região de instalação no alto consumo remoto. Mas esse problema eu acho que ele é um pouco maior no contexto da geração compartilhada, né? Em que a gente tem um fenômeno de grandes usinas lá no norte de Minas, porque lá a gente tem radiação, terra é barata, enfim, teve todo esse caminho de instalações para o norte de Minas, pelo menos no início da geração distribuída, é, pensando em modelos de negócio, né? Pensando em cooperativas. Deixa eu olhar para a câmera aqui, que vocês estão aqui, deixa eu olhar para a câmera. Pensando em cooperativas e tudo mais. Então, o que a gente fez? Eu entrei em contato com algumas cooperativas e a gente adotou um padrão médio de unidades consumidoras por fazenda solar. E aí a gente, com base nessas médias, a gente adotou que o choque na micro-região, por conta de uma determinada micro-usina ou mini-usina
de geração compartilhada vai transbordar para as microrregiões de acordo com a média de quantidade de unidades consumidoras. Ficou muito confuso? Não, não, consegui entender sim, Vitor. Entendi. Se segregou o autoconsumo e a compartilhada em metodologias diferentes, legal. Entendo que não dá para a gente, obviamente, no micro aqui, mas a nível macro faz sentido. Era isso que eu queria entender, assim, qual foi a dispersão do peso ali para a dispersão Uhum. econômica, né, do impacto econômico, porque ele de fato ele é mais pulverizado. Mas É, entendi, entendi. é. O que a gente pode dizer é que, de repente, uma microusina ou mini usina no norte de Minas, o impacto em termos de economia de recurso está no sul de Minas, por exemplo, né? Exato. Isso ocorre, né, mas aí que tá, é difícil a gente rastrear esse tipo de informação. É difícil a gente saber exatamente. Então, o que a gente adotou foi uma média de acordo com algumas cooperativas que eu tinha contato. Não, Tá? perfeito. Obrigado Obrigado pela pergunta, viu, Lincoln? Colegas, alguém tem mais algum comentário? Gostaria de fazer alguma observação? Ô, Rafael, é Marangon aqui, tudo bem? Tá Oi, me oi, ouvindo? professor. Tudo bem? Tá. É o seguinte, eu fiquei com uma dúvida. É, Quando a gente faz esses estudos, e a ideia desses estudos é até para orientar políticas governamentais, a gente olha a questão do próprio segmento, né? Custo e benefício dentro do segmento, e também as externalidades. E aí faz uma análise, um ACB, né? Análise de custo e benefício daquela determinada política. E o trabalho de vocês ficou muito bom nisso aí, eu achei. Depois eu não tinha tido conhecimento dele, depois eu gostaria, vou tentar entrar aí na página de vocês e capturar aí o trabalho e a metodologia. Agora, uma coisa que eu vi foi que vocês analisaram o efeito, tá certo? Percentual de aumento do PIB, emprego, etc. Mas quando eu vou para definir uma política, eu preciso comparar. Por exemplo, eu vou investir R$ 1 num determinado segmento, isso através ou de uma evasão fiscal, ou através de investimento mesmo no setor público, e junto até setor privado, através de alguns benefícios que acabam correlacionando ou afetando outros segmentos da economia. E aí, a gente teria que fazer uma análise relativa do efeito da geração solar, ou seja, do investimento em geração solar, de eu não investir em solar, mas investir em outra, na área mineral, na área, ou em outro segmento industrial, na área na agroindústria, alguma coisa assim. A minha pergunta é se vocês fizeram essa relatividade. A gente fez um estudo dentro da ABGD, inclusive porque estava se contestando muito a geração distribuída, e até hoje, né, a gente é encarado aí como um vilão, porque a gente tem a lei da compensação, da 482, né? E aí, e depois terminou com a 14.300, vocês mostraram aí o cenário hipotético, né? Mas só que com 2 anos a gente nem vê muito, né, essa diferença entre um cenário e o outro, porque vocês fizeram 2015 a 2025. Mas a minha questão é que quando a gente fez essa análise, comparando, até a gente fez comparando com outras gerações, geração eólica, hidráulica, onde investir, onde eu vou dar um incentivo, onde eu vou fazer uma política para incentivar, por exemplo, mais a eólica do que a solar, porque havia aí um questionamento, e há ainda, né, um questionamento sobre esse net metering. E aí a gente notou um problema que, por exemplo, a solar ela gera muito emprego, então na área de emprego importante, muito disseminado, né? Democrático, inclusive, coisa que, por exemplo, numa eólica a gente não tem. E além disso, a qualidade do emprego, né? Normalmente a gente quer disseminar esse emprego para classes diferentes. Às vezes você não precisa de ter tanta conhecimento tecnológico para instalar uma placa fotovoltaica,
do que, por exemplo, uma geração eólica. Mas um ponto que ficou muito complicado foi a questão da relação de R$ 1 investido e o PIB que você ganha. Ou seja, esse é um fator que o pessoal usa muito aí na questão de análise de investimento e política pública. E um problema que a gente viu é que o setor solar, ele basicamente vive de importação. Ou seja, não existe uma cadeia industrial produtiva de placa solar bem sedimentada, de inversores, e isso deu vamos dizer, um banho de água fria na gente quando a gente fala em investir em política nesse sentido. E quanto à eólica, como tinha já um parque industrial bastante desenvolvido ao longo desses tempos, claro, a eólica já tem mais tempo aí, né? A gente tinha aí um descompasso aí em relação ao real investido e o PIB que você ganha em cima disso. A gente tinha até esse valor, era 1,9 para solar e 2,3 para a economia em geral. Então isso era ruim até para a questão solar. Mas essa era a pergunta. Como é que vocês analisam? Eu vou ter que fazer uma política. E os meus recursos são escassos, tá? O governo tem recurso escasso, apesar de dizer que tem dinheiro sobrando, não é assim. E aí, como é que eu defino isso? Eu vou investir mais aí na questão solar, ou eu vou investir mais em outra categoria de geração, ou mesmo em outro segmento da economia. Não sei se ficou clara a minha pergunta e se o estudo consegue dar essa resposta para mim. Obrigado aí. Professor, obrigado pelos questionamentos, pela participação. Eu anotei aqui alguns pontos. Eu vou começar atacando os mais fáceis, depois a gente vai para os mais complexos um pouquinho. Tá joia? Os demais colegas aí, professor Domingos, se quiser também em algum momento participar, fica à vontade. Mas professor Marangon, eu acho assim, de acordo com o nosso estudo, talvez o que esteja mais fácil da gente implementar já, né? O senhor comentou sobre algumas possibilidades de acréscimo ou análises adicionais. Talvez o que seja mais simples da gente criar um cenário já facilmente implementável seria um efeito da gente reduzir a importação no setor. Ou seja, se a gente tivesse uma indústria fotovoltaica, porque basicamente a gente vai alterar um pouquinho os choques de investimento. Então a gente já tem um cenário real agora de como que é a nossa cadeia produtiva. A gente consegue propor um cenário de alteração da cadeia produtiva, pensando em redução de importação. E aí, comparando os dois resultados, a gente chegaria a uma variação do que aconteceria se a gente tivesse uma indústria, né, uma cadeia produtiva do setor fotovoltaico desenvolvido, se a gente não ficasse importando o módulo inversor da China. Mas eu acho que a sua pergunta principal ela é um pouquinho distinta dessa, né? Quer dizer, nós expandimos a energia solar fotovoltaica em Minas Gerais no contexto da geração distribuída, em um determinado nível de potência. Se nós não tivéssemos, se nós trocássemos, né, esse nível de investimento, essa expansão via fotovoltaica, por uma outra fonte, qual seria o impacto? Qual seria o impacto? Me corrija se eu estiver errado, mas eu entendi mais ou menos que é essa a pergunta. Bom, existem alguns cenários que a gente já consegue desenvolver com o modelo que a gente tem e existem outros cenários que não. Vou tentar explicar aqui brevemente. A gente aqui está num mercado específico, né, que o mercado de geração distribuída. Então, a realocação de recursos por conta da economia com fatura de energia é uma, né? Então, nesse sentido, a gente poderia pensar para a gente conseguir fazer um bom desenho de política, a gente teria que pensar, primeiro, onde essa eólica está sendo instalada e em qual mercado ela está sendo instalada, né?
Mercado Livre, mercado cativo, ou seja, como que essa energia, ela vai, uma economia com fatura de energia, vai transbordar para o mercado a partir da eólica. Entende o que eu quero te dizer? Então, por exemplo, a gente poderia somar a potência de usinas em uma determinada microrregião e fazer um cenário do tipo, e se a gente fizesse a partir da eólica? A gente consegue fazer esse cenário. Mas quando começa, a partir do modelo que a gente já programou. Mas quando começa a mudar de mercado, por exemplo, aí a gente tem que pensar em muitos pressupostos, né? Por exemplo, sei lá, Mercado Livre. Qual empresa, qual CNPJ vai se beneficiar, vai consumir a energia elétrica produzida pela microusina ou pela usina eólica? Essa empresa, ela é de qual setor econômico? Né? E aí, por quê? Porque a partir da economia com energia, com a eólica, essa empresa desse setor econômico, isso vai transbordar para a economia de maneira distinta, professor. Então, quando a gente consegue, mas consegue limitado a esse mercado e comparando a potência da fotovoltaica, por exemplo. E, por fim, o último comentário que eu gostaria de ressaltar, o senhor comentou sobre, né, a geração de emprego a partir da solar fotovoltaica e principalmente a alteração da qualidade desse emprego, né? De fato, a gente observou, né, posso até colocar aqui, a gente observou é, né, esse aumento de emprego nas micro-regiões. Agora, é importante ressaltar o seguinte, né? Esse aumento de emprego, ele não está estritamente relacionado a, ao setor de energia, né? O que eu quero dizer é, se eu, se eu instalo um sistema solar fotovoltaico, eu vou economizar com fatura. Esse dinheiro que eu estou economizando com fatura de energia, eu posso, por exemplo, porventura, comprar uma pizza. Então, a pizzaria vai contratar um pizzaiolo porque tem mais gente comprando pizza e essas pizzas adicionais se referem à economia com fatura de energia. Então, esse é um emprego gerado relacionado ao sistema solar fotovoltaico, né? Então, essas alterações no nível de emprego aqui, elas não se referem estritamente ao setor de energia, mas ao setor de energia e todos os outros por conta do transbordamento da economia. Tudo bem? Então, professor, eu tentei atacar aqui um pouquinho a discussão sobre a cadeia produtiva da fotovoltaica, sobre como comparar diferentes fontes e fiz um comentário um pouquinho sobre o emprego. Eu não sei se eu consegui responder ao senhor. Fique à vontade É, aí. a questão do emprego é muito mais complexo, tá? Se você colocar aí, a família vai ter uma renda e ela vai conseguir ganhar mais não sei o quê. Aí eu posso usar outras coisas, como você até comentou aí, Mercado Livre, de abatimento de compra de energia e aí sobrar de recursos para a família. Então é um pouco complicado entrar nessa seara, porque a gente analisa muitas coisas de forma relativa, né? É Uhum, importante isso, quando você toma alguma decisão de política pública, né? Então, uhum, eu acho um pouco complicado. E colocar, às vezes, valores absolutos não dá muita clareza do efeito, né, daquela política especificamente. Então, mas eu acho o seguinte, tá ótimo o trabalho, acho que dele é possível fazer extensões aí interessantes, tá? E a gente tem também, a Zilda comentou, tem um trabalho que a gente fez, mas fez para Brasil e tentou colocar alguns estados também, mas utilizando os mesmos a mesma metodologia, tá? E aí conseguimos, mas aí com foco um pouco mais relativista, vamos dizer assim, tá? Mas tá ótimo. Professor, comparando fontes, quando o senhor fala esse enfoque relativista, é comparando fontes? Comparando fontes Claro. e principalmente porque existia uma
uma discussão grande entre, você vai incentivar a geração centralizada ou geração distribuída, o que que é melhor, Entendi. tá? Então, Entendi. isso virou um problema aí no setor, né? Então, a gente Uhum. teve que fazer esse trabalho, dado que a gente estava defendendo a geração distribuída, tá? E aí a Sim, gente usou o fator do PIB, emprego, isso que essas variáveis macroeconômicas importantes aí que vocês usaram, tá? Na legal, legal. realidade foi a LCA que fez, tá? Mas a Legal. gente disponibiliza aí para vocês, acho que é importante também a gente Ah, agregar, porque essa é uma área complexa, não é simples, tá? E é fácil de você enviesar o trabalho. Esse é o É ponto. verdade. Valeu deixa aí, eu colocar. obrigado, parabéns aí pelo trabalho. Colocar um Obrigado, ponto. professor Maranhão. Eu agradeço a Vitor, oportunidade da gente discutir o estudo desenvolvido, sim, né? LCA, BGD. Vitor, Professor Afonso, se eu não me deixa engano, eu falar uma coisa, Vitor, aí ao professor. por favor. É, então, nessa questão é interessante, num trabalho parecido com esse para a Secretaria da Fazenda, a gente estimou o retorno das desonerações de ICMS por setor, calculando um efeito para cada real de desoneração, quanto você gera de PIB, renda, Isso. esse mesmo tipo de modelo, para meio que calibrar o efeito daquela política. Mas, em termos de economia e política pública, as alternativas de política pública são infinitas. Você Uhum. não tem nem qual É isso setor mesmo. você investiria. Infinitas combinações possíveis, né? Em termos de energia, a gente já trabalhou em projetos recentemente com cenários de transição energética, 3 cenários. Aí cada cenário tem o seu impacto de PIB, de renda. Aí você compara os 3 cenários, que são opções de energia e de transição energética diferenciados com este modelo, e a gente consegue ver os impactos setoriais e regionais. Eu tenho visto muito trabalho que adota esses parâmetros energéticos associados a macrovariáveis, e aí eu acho que aí é um certo erro, porque você não pode trabalhar uma questão estrutural de energia, de insumo, de estrutura produtiva com um parâmetro macro ligado ao PIB direto. O PIB aqui surge das atividades econômicas influenciadas pela política, que é muito diferente de você ter um parâmetro ad hoc do PIB com energia X ou de emprego Y. Tá? Então, acho que esse tipo de modelagem que a gente usa, que é até relativamente novo na parte até de energia e de cenários de transição energética, é bem mais adequado, e aí você pode fazer essa avaliação dessa política e avaliação de outras políticas, outros cenários energéticos, como a gente tem feito aí recentemente. Então, acho que é facilmente, se a gente tem um vetor de investimento ou de arrecadação não de incentivo que foi usado nessa política, é só pegar o resultado de PIB, calcular em milhões e dividir pelo valor para você ter um retorno por unidade. Mas é uma medida assim que eu acho muito resumida e pouco efetiva da política. A economia tem várias dimensões. PIB é uma delas, emprego, renda, preços, né? Então, tudo isso deve ser levado em conta, e nem sempre uma política que é boa para crescimento, PIB, é boa para emprego, né? E vice-versa. Obrigado. Obrigado, professor Domingos. O professor Afonso, se eu não me engano, Victor, isso, tudo bem, levantei sim. professor? Tudo bem, deixa eu abaixar a mão aqui, se não esqueço. O Victor, eu gostei muito, acho que é uma maneira, a gente que é engenheiro, o Marangon tem essa vantagem, né? Ele é economista também, então, mas a gente sempre fica enviesado para uma análise muito específica. Eu gostei da observação do professor que me antecedeu agora. A gente tem que tomar muito cuidado de não misturar muito o econômico aí com o elétrico, onde o elétrico vai em minúcias que não faz nenhum sentido numa análise macroeconômica, né? E eu fico, até na análise que o Marangon citou, que a BGD fez, eu fico em dúvida se tem sentido sobre geração de emprego, da fabricação de painéis, de inversores. Eu, eu, eu tenho estudado muito a crise da década de 80 no Brasil. Nós tínhamos um baita tecnologia, a gente nos consideramos os melhores aí em sistema elétrico de potência, barragem, máquinas hidráulicas e elétricas.
tínhamos um parque, não era tudo fabricado, mas até porque não tinha capacidade, mas tínhamos um parque muito grande instalado aqui com força de subsídios diretos e indiretos, né? E nos levou à bancarrota. Nós quebramos, nós construímos juntos Itaipu, Tucuruí, Sobradinho, Itumbiara, devo ter esquecendo outros aí, Angra. Angra não é hidrelétrica, né? Mas enfim. E quando veio a crise do petróleo, desequilíbrio mundial e tal, e quebramos. Passamos a década que foi economicamente talvez uma das piores aí do registro nacional, né? Mas, então, eu não estou muito preocupado se o painel solar vai ser fabricado aqui ou vai ser fabricado fora. O investidor, olhando do ponto de vista da economia, eu estou querendo energia. Estou querendo energia para produzir grãos, energia para transporte, mobilidade, para descarbonização, tirar o petróleo da nossa matriz. E olhando todas as comparações, aí com base em engenharia econômica, né, do chamado custo nivelado, né, olhando todas, a gente vai ver que o solar hoje é o mais rentável, que tem menor custo por quilowatt-hora. Não vamos nos detalhes que estão associados tecnologicamente, né? Então, eu acho que nós temos que construir uma política pública menos pensando no emprego daquele setor, daquela nacionalização daquela placa, e olhar realmente o efeito dessa disponibilidade energética, dessa disponibilização energética, com a maneira de menor custo que se tem hoje no mundo, que é solar, independente se é GD ou centralizada. Ela é o que tem de melhor para um país como o Brasil. E o nosso objetivo, então, vai ser o que somos bons, vamos usar essa energia para tudo isso que eu comentei. O meu foco, eu acho que a gente tentar ficar fazendo essa comparaçãozinha de política de nacionalização me lembra a década de 70 e toda a catástrofe que foi. Aí nesse sentido, sua observação, complementar, estou muito envolvido nesse tema como conselheiro da CEMIC, que já sou decano lá do conselho, e gostaria até de convidá-los a fazer uma apresentação. Eu sou coordenador também do Comitê de Inovação e Transição Energética. Queria convidá-los para fazer uma apresentação no âmbito desse nosso comitê. Tá bom, Victor? E demais professores. Obrigado. Professor Afonso, obrigado pelo convite. A gente fica à disposição, muito contente. Obrigado pelos comentários. Eu só, de repente, faria um comentário complementar ao do senhor, que bom, de fato, o LCOE da fotovoltaica é competitivo, né? Um cenário que há poucos anos atrás era impensável, né? Mas hoje é realidade. E, na verdade, a redução do capex da fotovoltaica foi que atenuou a alteração da 1.087 para 14.300, quer dizer, no regime de compensação, né? Alteração no regime de compensação. Acho que a única coisa que eu me arriscaria a dizer com próximos passos em relação a isso é que essa expansão da fotovoltaica impõe desafios relacionados ao armazenamento, à inversão de fluxo de potência, né? E eu acho que esses desafios eles são interessantes da gente pensar, refletir. Victor, posso fazer uma provocação, até aproveitando o Marangon aqui? Para Por você favor. ter 1 megawatt firme de potência, numa hidrelétrica, para fazer isso num plurianual, você vai precisar aí de fazer uma conta, 2.000 horas de capacidade de reservatório para regularizar e ter 1 megawatt firme e constante. No solar, você vai precisar de 8 a 10. Você precisa, no solar, muito menos armazenamento do que você precisa na hidrelétrica. Isso é uma ficção que venderam e que se deixa de lado, tá? Então, sob o ponto de vista de armazenamento, os nossos reservatórios de hidrelétrica custaram muito, muito. Agora que está pronto, ele é tanque, né? Então a gente esquece isso, tá? E ainda assim, uma capacidade hoje relativa muito pequena, né? Verdade. Obrigado, professor, pelas considerações e o problema de convidar é que eu vou, tá? Então, agradeço o convite. Quem sabe futuramente a gente não pode fazer essa apresentação, estreitar a discussão junto à CEMIG.
Fica Colega, nas suas mãos me procurar aí, tá? Faz favor. tá joia, professor. Obrigado. Colegas, alguém gostaria de fazer algum comentário adicional? Bom, então, com isso, eu gostaria de encerrar a apresentação desse seminário, agradecer mais uma vez a presença dos participantes, pesquisadores, colegas de empresa, estudantes também, de universidades ao redor do Brasil. Eu gostaria de agradecer muito a equipe da rede de pesquisa, que foi paciente com esse coordenador e que também apoiou muito teoricamente o estudo, que realizou o estudo, de fato. Muito obrigado. Agradecer mais uma vez, na pessoa do Rafael Rodrigues, todos os colegas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais e também agradecer a participação e a discussão junto à Associação Brasileira de Geração Distribuída. Depois, professor Marangon, vou tomar a liberdade de entrar em contato com o senhor para avaliar o estudo desenvolvido, né, por vocês. Mas, enfim, agradecer a participação da Associação Brasileira de Geração Distribuída, na pessoa da Zilda Costa. Muito obrigado. Colegas, muito obrigado pela participação. Boa tarde a todos e todas. Em breve eu volto a me comunicar com vocês para enviar os certificados, para enviar a aplicação web e, quem sabe, futuramente, os novos projetos e os avanços que a rede visa desenvolver. Tá bom? Muito obrigado a todos. Uma boa tarde e um bom final de semana. Obrigado, boa tarde. Obrigado, gente. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, pessoal.